Bom dia. Me pediram para comentar sobre vida intelectual, né? Muitas pessoas que são católicas, né, que querem se aprofundar assim nas orações, né, nas meditações e tal, costumam ter o que é chamado dentro da doutrina católica, né, de vida interior, uma vida espiritual e tal. Ora, a ela nós temos que associar também uma vida intelectual, que seria estudos sistemáticos, né, que são conexos, ligados, né, que se harmonizam com essa vida espiritual, né, com essa vida interior, né. Eu gravei um vídeo no qual eu exponho isso em mais detalhes no canal do meu amigo Frederico Aleixo. Então aqui eu vou fazer apenas um apanhado dos 15 princípios, né, que eu coloco para uma vida intelectual. Então o primeiro, é óbvio que eu já comecei até falando dele, o vínculo indissociável entre estudo e oração, né. Então, que um seja muito ligado ao outro, que se reze, que se estude, né. Inclusive Dom Bosco, teve a imagem de alunos indo para o céu segurando terço e livros, fazendo uma ponte indissociável entre estudo e oração, né. São Tomás de Aquino tem uma oração para os estudos, né. Ele realmente é o maior doutor da igreja, o mais sábio entre os santos, o mais santo entre os sábios, então ele tinha muito ligada essa visão, né. Outros santos também, mas é que o São Tomás de Aquino se destaca, né, pela excelência do seu trabalho. Então, aqueles que têm vida espiritual, vida interior, uma vida de oração, têm que ter uma vida intelectual também com estudos sistemáticos. 2, tem que manter longe da televisão, né? A televisão é um horror, né? A televisão acaba inibindo a vida de oração e também a vida intelectual também, né? Então, quem quer ter uma vida de estudo, uma vida sistemática, de leitura, visando escrever livros, artigos, fazer cursos, tem que acabar com a televisão. A televisão é uma máquina de emburrecer as pessoas, né? 3, estudar tanto quanto o estado de vida permite. Claro, a pessoa é chefe de família, tem que trabalhar, não vai poder deixar de trabalhar para ficar estudando 8 horas por dia. Isso aí não tem o menor cabimento, né? Então, a obrigação principal de quem trabalha é se dedicar ao trabalho por razões óbvias, mas nada impede de que ele nas horas vagas, em vez de ficar na televisão ou em Netflix, ele se dedique ao estudo. Então tem que ser compatível com o estado de vida da pessoa, né? 4º ponto, manter conexão entre os temas estudados, né? Uma coisa que eu sempre comento aí comento no meu curso Ler, comento com quem me pergunta, que o estudo tem que ser conectado. Não adianta o fulano ler um livro sobre economia e aí na sequência vai ler um livro sobre biologia e depois um livro sobre astronomia. Não, as coisas têm que estar conectadas, porque assim se grava melhor, se sistematiza melhor, né? A pessoa pode estudar astronomia, eu já acho fascinante, estou devendo uma aula sobre isso num tema com um amigo meu. Então, mas que sejam primeiro, se conectam determinados temas, se desenvolve, depois vai para outro, mais ou menos como montar um quebra-cabeça. Então vamos chegar com a alegoria do quebra-cabeça que eu acho interessante. Então, a pessoa que tem um estudo ordenado, ela pega e compra um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça sobre o castelo de Neuschwanstein, sul da Alemanha, muito bonito o castelo, monta lá um quebra-cabeça sobre esse castelo, uma maravilha. Depois ela vai e compra um outro quebra-cabeça, por exemplo, da Torre de Belém. Ela vai e monta esse quebra-cabeça da Torre de Belém. Isso aí funciona. Agora vamos supor se a pessoa misturasse as peças dos dois quebra-cabeças. Ia ficar uma coisa muito confusa. Ela poderia até terminar os 2 quebra-cabeças, mas ia ser muito confuso, ia dar muito trabalho. Por quê? Porque não está sistematizado, não está organizado. Aliás, eu cito muito quebra-cabeça porque eu montei muito quebra-cabeça no passado, meus filhos também montam e é muito bom montar quebra-cabeça, né? Então, exatamente, ter um estudo ordenado é montar um quebra-cabeça de vez, por isso que não pode se misturar as estações de modo não sistematizado, né? E outro exemplo aqui de Hugo de São Vítor.
Abre aspas, aquele que diante de uma multidão de livros não guarda o modo e a ordem da leitura é como que andando em círculos no meio de uma densa floresta perde-se do reto caminho. É de pessoas assim que a Sagrada Escritura diz que estão sempre aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Fecha aspas. Está no Discálico, né? Didascálico, de Hugo de São Vito. Brilhante, né? Comentário. Então eu acho que nem preciso comentar mais, né? Quinto princípio, visão geral de assuntos periféricos aos temas estudados, hierarquização. A pessoa tem que hierarquizar o estudo, né? Tem estudos que são mais importantes que outros, né? Então é bom hierarquizar. Muitas pessoas às vezes dão muita importância à notícia de política, né? E ficam ocupando muito a mente com notícias do dia a dia. Isso é uma bobagem completa, né? Foco nas... centralize seu estudo somente em coisas mais importantes. Hierarquize. Sexto ponto, estudar para defender o bem e atacar o mal. Esse, aliás, é o primeiro princípio da razão prática, da sindérese, infelizmente pouco comentado por aí. O primeiro princípio da razão prática é praticar o bem e atacar o mal. E aí, como é que eu vou defender o bem e atacar o mal se eu não estudo? Fica difícil. Então eu tento atacar o marxismo. Desde os anos 90, né, do século passado, estou ficando velho, desde a década de 1990 eu sempre faço alguma coisa contra, atacando os marxistas, né? Na década de 1990 nós tínhamos uma lista de discussão no Yahoo, acho que naquela época nem tinha Google, né? Não, acho que não tinha, não. E lá a gente ficava dando argumentos contra o marxismo, contra a teologia da libertação, né? Então é um modo de atacar o mal, um modo de defender o bem, ensinar, fazer cursos, escrever livros, né? Então são coisas assim que a gente tem que fazer. Então a defender o bem e atacar o mal são coisas muito ligadas. Não dá para eu defender o bem sem atacar o mal. Não dá para eu atacar o mal sem defender o bem. A ponto de alguns, não sei quem agora, disse que só se escrevesse defender o bem já estaria implícito em atacar o mal, né? Mas o princípio ficou como defender o bem e atacar o mal. 7. Buscar as principais fontes do assunto. Isso aqui parece ser óbvio, mas às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Então, por exemplo, qual que é a melhor fonte para a doutrina católica, para a teologia e filosofia? São Tomás de Aquino. Então já vai direto São Tomás de Aquino. Se tem um historiador que sabe muito do assunto, já vai direto a ele e evitar coisas de jornal, coisas assim muito superficiais, coisas ligadas a artigos mais de divulgação, né? 8. Fazer anotações de fácil acesso, né? Então não fazer anotação está errado. Também ficar burocratizando demais a anotação, a pessoa acaba não fazendo, né? Então fazer anotações de fácil acesso, de preferência de próprio punho, que grava, dá retenção na mente muito melhor. 9º ponto, utilizar anotações para um fim, né? Claro, anotação vai ter que servir para alguma finalidade. Ninguém vai fazer anotação porque achou bonita a anotação, né? Ou para escrever um artigo, depois para gravar um vídeo, etc. 10. Meditar sobre o assunto estudado, uma coisa que as pessoas não param para pensar, né? Já que a leitura e a meditação concorrem para a ciência. Esse é um aforismo bem conhecido, né? 11º, jamais se basear numa única fonte. Então só vai estudar, não pode se basear numa fonte só, num autor só, tem que ler mais de um. 12º ponto, o estudo demanda físico e local aptos. Claro, a pessoa está cansada, está doente, não dá para estudar. Então a pessoa tem que estar no momento que ela esteja com o corpo saudável, o lugar também tem que estar adequado. A pessoa vai estudar com barulho, gente berrando na orelha, não dá, né? Ponto 13, driblar o cansaço abordando temas secundários. Isso é interessante, né? Às vezes a pessoa cansa de estudar, na verdade ela não cansou do estudo, ela cansou daquele estudo específico, né? 14º ponto, adaptar a velocidade de leitura ao tema estudado. Óbvio, né? Quando você vai ler notícia de jornal, é rapidinho, né? Agora, quando você vai ler uma Suma Teológica, tem que ser a coisa mais devagar. E 15º ponto, buscar ensinar o que aprendeu, né? Uma forma de caridade, a pessoa está ajudando o outro, está ajudando
a si mesma também, né? Assim como você, eu já cometi esses erros ao estudar. Ou seja, antes de desenvolver um método, eu estudava sem fazer esquemas, né? Então depois eu descobri a importância de fazer um esquema. O esquema ajuda a reter o conhecimento, dá uma visão mais global do que você estudou, e eu não fazia isso. Depois eu descobri que era um grande erro. Outro, eu lia livros de diferentes temas. Uma vez li um livro de história da Alemanha, depois outro de história da economia. Ora, essas coisas são ruins para a memória. A memória, ela retém quando os assuntos são mais próximos, né? Então, você lê um assunto de um tema, depois lê de outro, a chance disso de dar certo diminui, né? Ou seja, o risco de dar errado aumenta. Então, quando os temas são próximos, ou melhor, o mesmo tema, ler livros de um mesmo tema ajuda a memória e ajuda a retenção. Outra, finalidade. Eu lia livros sem uma finalidade, ou seja, sem ter em vista dar uma aula, sem ter em vista a escrever um artigo, ou mesmo, né, depois, como aconteceu comigo, sem mesmo escrever um livro. Então, quando eu descobri esses erros, o meu método e a capacidade de apreensão da matéria e de ter um estudo mais sistemático, um estudo mais consolidado, aí melhorou muito, né? E para você, assim como eu, se livrar de uma vez por todas desses erros, há outros, claro, eu vou fazer uma Masterclass nessa segunda, dia 13 de fevereiro, te ensinando a maneira correta de como estudar segundo o meu método LER. Método LER é com 3 E's, né? Ler, estudar, escrever, ensinar e, por fim, reter. Para participar, basta tocar no link que vai aparecer em algum lugar da tela. Obrigado. Então, são esses 15 pontos que eu discorri melhor no vídeo do canal do Frederico Aleixo sobre vida intelectual. Obrigado.